Tá bom. Não, tranquilo. Eu já entrei ao vivo. Olá, pessoal. Vocês que estão aqui nessa live. Vou receber Lunder. Você deve estar assistindo aí no IGTV ou no Facebook. Então, a gente vai ter uma live bem gostosa. Lunder é meu amigo, empresário, mas é um acupunturista maravilhoso, quiropraxista maravilhoso, e a gente vai ter um bate-papo bem legal. Olha lá, Lunder entrou. Vamos ver. Deixa eu chamar, ver solicitação. Leila, seja bem-vinda. Rê, seja bem-vinda. Lunder, você tá aqui. Olá, Tô desconectando nossa outra reunião. muito bem. Pronto. Agora deu certo. Maravilha. E esse fundo azul, de onde surgiu? É a É o parede do fundo... quarto. Ah, porque você tava com... Eu tava te Com vendo em logo, outro né? lugar. Com logo ele Maravilha. fica. Eu uso para fazer as reuniões do BNI. Ah, entendi. Gente, É, maravilha. O pessoal vai entrar e a gente vai falar hoje. O tema da live é entendendo como nossas dores emocionais refletem em nosso corpo físico. E eu chamei uma pessoa com propriedade para falar sobre isso, que é meu amigo Lunder. Lunder, se apresenta aí um pouquinho. Então, quem é você? Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Eu e o Lunder, nós nos conhecemos no BNI, que é um grupo de empresários, o qual eu faço parte já faz 8 anos. Lunder também já faz um bom par de anos aí. Quanto tempo você está no BNI, então Lunder? vamos. Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho o que você falou, mas é basicamente assim. Meu nome é Lunder Nascimento, sou fisioterapeuta de formação, sou pós-graduado em fisiologia, sou pós-graduado em acupuntura, sou professor nos cursos livres e no curso de pós-graduação em tanto de acupuntura como quiropraxia, né? Estudante de medicina, quartonista, interrompido aí por ossos do ofício, né? Digamos assim. Mas Mas, estamos nossa, nessa quatro batida anos aí já já te dá tem uma 16 anos. É, 4 anos já te dá uma hiper mega base de Sim, medicina, dá, né, dá, dá uma Lunder? bagagem, dá uma história. Olá, tem aluna seu, aluna, Emiriato. Olá, professor, vou ver a live. Ai, que É, delícia! a Emília é minha aluna de acupuntura, fantástica, Ai, uma fofa, assim, muito, muito legal, parabéns. Obrigado, Emily, obrigado aí pelo prestígio. Eu fico perturbando ela ai, nas aulas online aí para ela participar mais, e ela me cobra horário, chegou cedo, chegou tarde, mas é uma pessoa fantástica. Eu vi aqui também que está a nutricionista, Chega de Nutri. Então, é um canal maravilhoso também, que ela tem uma abordagem, principalmente para as dietas malucas que o povo inventa aí. Ela é uma profissional de mão cheia, assim, ela é fantástica, eu adoro jura? ela, Ai, tem juro. umas dietas muito doidas, né? Eu faço acompanhamento com nutricionista, mas eu não abro mão da minha. Ela me faz Não, muito assim tratamento com coisas naturais mesmo, tem algumas muito malucas, né? chá, sabe? Eu nem aguento tomar todos os chás. Eu nem aguento, não. E eu falei assim, Vera, tô com uma infecção urinária. O que que é bom? Cabelo de milho. Aí lá vai a Adriana, come cabelo de tomar chá de cabelo de milho. E assim vai, ela é extremamente competente também. Eu vi várias pessoas entrando, pessoal. Sabe o que eu queria? Olha aí, Vivânia, Robles entrando. Pega o aviãozinho, eu tô fazendo isso agora, Lunder, faz também. Pega o aviãozinho e manda para todas as pessoas que você acha que pode se beneficiar com esse assunto. Quer dizer, como é que esses aspectos emocionais impactam no nosso corpo físico? Pronto, mandei tudo que eu podia. Mandei no meu Tá bom. limite.
Tá bom. E aí, pessoal, vocês também peguem o aviãozinho, né? Mandem aí, porque a live vai ser uma delícia. E a ideia realmente é que a gente possa estar trocando com vocês. Vocês já conhecem o meu esquema de live, eu gosto bastante de trocar, né, ideias. Então, eu acho que é por aí, Lunder, a gente bate uns papos muito legais. Então, o Lunder, eu já falei de onde a gente se conheceu, o Lunder já falou um pouquinho aí da formação dele. E sabe o que é interessante, o Lunder? Eu não lembro se eu falei para você ou se eu falei para a Bel. Eu não sei se eu falei da Bel para você ou de você para a Bel. Ah, a Bel Uhum. vira, que era minha acupunturista. A Bel vira e fala assim, mas ele foi meu professor. Eu falei, então estou em boas mãos, tanto com você quanto com ele, Não, com né? certeza. A Bel Maravilha. a Bel é uma querida. Ela trabalha muito com fertilidade da mulher, saúde da mulher, né? E foi Ah, aluna também do curso e e ela é uma ela é fantástica. delicadeza. Ela é uma É. delicadeza para cuidar da gente. Nossa, ela é uma fofa. Maravilha. E por que eu trouxe você aqui hoje, Lunder? Primeiro porque eu me super identifico. Eu estava falando para o Lunder, eu falei, Lunder, eu estava com os prazos de gravar vídeos aqui estourando, né? E eu travo. A primeira coisa que eu faço é travar as costas. Quando eu tenho prazo, quando eu estou com muita coisa para fazer, eu travo as costas. E eu sinto muita empatia com o trabalho de acupuntura. Eu acho que me dá um resultado absurdo. Eu saio, parece que tira com a mão as coisas que eu tenho. Realmente, o meu corpo reage muito Perfeito. bem à acupuntura. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que funciona a acupuntura? Porque pode ser que tenha pessoas que não sabem, quer dizer, baseado em quê, aonde que ele acessa. Conta um pouquinho desses bastidores da acupuntura. Tá bom. Vamos lá. A acupuntura, na verdade, ela é muito ampla, né? Foi iniciada na China, né? Descoberta na China, aproximadamente há 5 mil anos atrás, né? Alguns estudos sugerem alguma coisa um pouquinho diferente, uns para mais, outros para menos. Não se tem com exatidão, né? Mas surgiu há 5 mil anos lá na China, né? Então a palavra acupuntura é agulha mais moxa, né? Então a tradução literal é agulha mais moxa. Ah, pontos de acupuntura, a gente tem milhares de pontos espalhados pelo corpo. Cada ponto desse é dividido entre canais ou meridianos, né? Então, esses canais ou meridianos, rim, pulmão, coração, cada órgão faz relação ou faz uma menção a um canal ou um meridiano. Eu gosto sempre de explicar que cada órgão é como se fosse uma gaveta que guarda um determinado número de pontos, né? Então, quando a agulha entra em contato, né, com esse canal, com esses pontos, né, ela promove um benefício terapêutico, né? Então, ela promove um benefício, uma pessoa que muitas vezes ela está com uma dor local, ela está com uma dor na mão, né? Por mais que você agulhe o ponto da dor, né, você está promovendo um benefício para todo o canal. Então, vamos supor, esse é um ponto que é muito conhecido, né? Quem nunca usou, né? Ponto que a gente aperta e dói um pouquinho aqui nessa parte aqui da mão, Do né? dedão. Do Dizem que é bom dedão. para passar dor de cabeça, é isso? Exatamente, exatamente. Esse é o quarto ponto da acupuntura, chama, é o quarto ponto do intestino grosso, que é o IG4. E é E na medicina, interessante, porque eu não sei se as pessoas já repararam, deixa eu só fazer uma observação. Por exemplo, eu estou claro, apertando agora, ele é um ponto que é um pouco mais dolorido, mas quando a gente está com dor de cabeça, ele fica muito sensível. Faz sentido o que eu estou sim, falando? faz sentido porque o fígado, para a medicina chinesa, é o que leva a informação, é o que leva a energia, tá? Então, vamos fazer uma menção, assim, fazer um paralelo, até para não entrar muito em termos técnicos, né? Para ficar uma coisa mais simples de se entender, né? Então, o que é essa energia? Essa energia é chamada de Qi. O Qi circula pelo corpo como se fosse sangue. Então, o que gera esse Qi, a essência que vai gerar esse Qi, o que vai
o que vai manter esse tio, o que vai deixar a gente de pé, é o rim que vai gerar essa energia. Então o rim manda essa energia, né? Então o rim é a essência da vida. O baço pâncreas, né? O baço e o pâncreas para a medicina chinesa é um órgão só. Então tudo que entra no corpo ele transforma e transporta para onde precisa. Tá? Enquanto que o fígado seria o nosso Uber, que vai levar a energia do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Ele seria o nosso transportador. Eu chego no acupunturista, pode ser você, que eu amo de paixão, Ricardo, que eu gosto. E eu tive alguns acupunturistas durante a vida e que eu sou apaixonada pela técnica. Perfeito. E a primeira coisa que eles chegam em mim, olham aqui no pulso e falam, teu fígado não tá não sei o que lá. Meu fígado nunca tá bom. Tá. Porque, na verdade, a análise do pulso e da língua são formas de se analisar e saber e de fazer um diagnóstico. Como que eu vou saber se você está bem ou não está? Thaís entrando, obrigado pelo prestígio, obrigado pela participação aí, um beijo para você, enorme. Ai, que delícia, tá um monte de gente aí te prestigiando, mandando corações, beijos. Ai, meu Deus, esse povo ama o Lunder. Com certeza. E então, eu até perdi um pouquinho, mas na verdade, a análise, né? Então, o diagnóstico ele é feito através da análise do pulso e através da análise da língua. Então, a gente sempre brinca, né? Meu mestre sempre fala assim: um mau acupunturista ou um mau profissional que não olha o seu pulso e não olha a sua língua, você tem que pagar e ir embora. Porque ele precisa do seu dinheiro, mas você paga e vai embora. Não deixa ele te agulhar, não. Ai, olha só. Basicamente é isso. Ó, o Vitor. Então, o Vitor, Vitor aqui tá dizendo aqui, ó. Esse cara é sensacional. Muito pelo contrário. Obrigado, Vitor, pelo prestígio. É um paciente meu. Muito. Victor, pessoa maravilhosa. Eu sou suspeita também, sou fãzaça dele. Sabe por quê? Eu sou muito... A gente estava falando antes de entrar nos bastidores, né? Ele falou, eu devo ter alguma coisa, porque eu sou muito... Como é que você falou? Perfeccionista. Perfeccionista. Eu falei assim, mas você não é virginiano? Eu sou virginiana e a gente estava brincando, né? Mas eu sou uma pessoa chata para escolher quem cuida de mim. Eu sou uma pessoa chata, Lunder. E eu preciso confiar. E eu não sei se você percebe, mas eu chego e falo assim, e aí, onde é que estudou? É que a gente teve uma outra entrada que foi as reuniões de 1 a 1. Mas, o que você estudou? Eu preciso me sentir segura na mão do profissional, né? Então, isso seja qualquer profissional. Não, com certeza. E eu super confio. E as pessoas realmente não sabem, eu acho que muita gente não sabe ainda o benefício da acupuntura. Eu, às vezes, tenho um processo... Eu praticava muito esporte. Com essa pandemia, o que me resta são 5 quilômetros por dia, que é o que eu estou conseguindo fazer. Mas eu vivia lesionada. Eu não sei se você lembra. Eu chegava com uma dor aqui, uma dor ali. E eu curava essas inflamações com a acupuntura. Então, processos inflamatórios no corpo, para mim, curar com a acupuntura é sensacional, porque eu não tenho que entrar no anti-inflamatório, né? Que traz um resultado muito... a gente gosta de dizer que a cura, ela vem de dentro para fora, né? Então, com a acupuntura, essa cura, ela está muito além do físico, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, né? Eu tô olhando para a Adriana por inteira, né? Então eu vou lá, né? Observo tudo que está acontecendo, todos os sinais, todos os detalhes, para depois eu poder falar assim, olha, essa determinada agulha, ou esse determinado caminho, ou esse determinado canal vai te trazer esse benefício, né? Até um ponto errado. Até um ponto errado, ele te traz algum benefício. Claro que isso não que a talvez curto prazo. Você queria. Exatamente. Talvez a curto prazo, né? Se errou o agulhamento ali, vai te trazer um benefício local, mas não vai te trazer um benefício a longo prazo, né? Eu gosto de sempre fazer uma analogia. Eu acho legal a acupuntura, ela realmente trata de uma forma muito global o corpo, né? Para estabilizar justamente esses fluxos. Lunder, só para as pessoas, assim, para a gente terminar essa parte mais conceitual da acupuntura. Então, pessoal, eu não sei se deu para entender, nós temos um canal, eu posso chamar um canal de energia, Lunder? Como é que eu posso, que são esses meridianos?
Então, assim, na verdade, você pode falar de que o corpo ele tem vários canais de energia, né? Então, rim, pulmão, coração, cada órgão é um canal de energia, ou meridiano. O Legal. termo canal ou meridiano, tanto faz. Tanto faz, E, então estou falando certo. tá falando certo. Na verdade, essa é a parte, eu gosto de dizer que essa parte bonita, essa parte filosófica, essa explicação da filosofia, né, taoísta e explicação da medicina chinesa como um todo, né? A explicação científica é que a agulha, ela vai ativar o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai mandar comandos ali, vai mandar é, vai provocar reações químicas no corpo, onde o corpo vai trazer benefícios, né? Então vai melhorar a dor, vai melhorar problemas emocionais também, então, por exemplo, ansiedade, agitação, Eu né? quero falar sobre isso com você, porque isso entra muito na minha área, e o quanto eu indico, inclusive, para as pessoas buscarem, né? Eu acho que, eu não sei, você notou um aumento de problemas emocionais nessa época de pandemia que chegou no seu consultório através de uma queixa física? Com Você certeza. percebeu isso? Muito. Então, O que eu tenho percebido fala. ao longo desse ano, mais de um ano, né, que nós estamos nesse período, então são pessoas extremamente ansiosas, extremamente estressadas, extremamente tensas, né? Então, pegando toda essa região de cervical, de trapézio, né, de pescoço, essa região próxima dos ombros, né? Muita dor de cabeça, pensando em problemas físicos, pensando em problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e principalmente as crianças. As crianças são as que estão tendo maiores assim efeitos e a gente não sabe a médio e longo prazo o que vai ser dessa geração, né? Não, porque você Porque elas imagina, criança tem já um nível de energia absurdo, fica trancado, né? Estudando online, não consegue extravasar essa energia, não consegue interagir com as outras crianças. Algum lugar isso escapa, né? E é para o corpo, não é isso, Lunder? Oi, oi, Oi? perdeu? Tá aí? Não, só travou um pouquinho. Acho que Mas você deu uma. você falou Travou um das pouquinho. crianças. Uhum, Eu falei, imagina as crianças que têm um nível de energia absurdo, hoje estão trancadas, sim. estudando online, não conseguem extravasar isso num parquinho, em brincadeira, não conseguem socializar com as outras crianças. Em algum lugar, isso vai explodir. Então, você tem atendido mais crianças, é isso? Não, eu tenho atendido mais adultos mesmo, né? O meu público forte é sempre adultos, mas o grande lance da acupuntura é que não vem só o pai ou vem só a mãe, acaba vindo a família inteira, né? Porque cria-se um laço de confiança tão grande que a gente acaba tratando a família inteira. Então, das minhas observações, até conversando com os alunos, conversando com outros colegas profissionais, a gente tem visto isso, né? Que não só as crianças, mas os adultos, né? Então, o nível de paciência, o nível de tolerância está muito assim próximo da explosão, né? Sim, Então, as sim. pessoas estão muito intolerantes, né? Então, as pessoas, elas viraram pseudo-especialistas, né? Porque elas estão recebendo uma bomba de informações o tempo todo, informações de qualidade, informações com nenhuma qualidade. O ouvir falar é terrível, né? Então, eu brigo muito com as minhas alunas falando disso, né? Não, você não pode, você tem que buscar uma informação de qualidade. E De esse fonte, excesso de com fonte informação, confiável, né? exatamente. E esse excesso de informação, de informações, tem gerado muita ansiedade. Então as pessoas estão com medo, as pessoas estão em pânico, né? O que eu tenho observado nas 3 últimas semanas é o número de atendimentos tem caído porque as pessoas estão com medo de vir ao consultório. Então, com todos os colegas que eu tenho conversado, tem acontecido isso, né? Então a gente fica muito É, preocupado com esse nível, porque porque a gente vai, sabe eu o quanto a brinco gente que consegue ajudar.
Eu brinco que vai vir uma outra pandemia que já está chegando, né? Que é pandemia emocional, psicológica, porque as pessoas não comportam. E essa pandemia vai por um bom tempo ainda. Eu Sim, consegui aqui no interior uma acupunturista que vem me cuidar aqui. Eu vou para sim, um quarto separado, que quase ninguém usa. Ela me atende e é isso. Eu também evito de... Mas hoje em dia o que eu tenho percebido é que a gente já conhece um pouquinho do que é importante em termos de protocolo. Então, eu acho que se a pessoa tiver com muita dor ou precisando muito, ela poderia procurar, porque os profissionais já estão com outros protocolos. É diferente de há um ano atrás, que a gente estava sim. completamente perdido, não é isso, Lunder? Ah, sim, hoje se conhece, hoje se tem vários caminhos, né? Hoje se tem uma direção a ser seguida, né? Então, grandes lugares ou pequenos lugares, né? Grandes clínicas, o próprio consultório mesmo, né? Hoje a gente tem protocolo para entrar, protocolo para atender, protocolo para sair. Então, a gente sempre se cuidou muito, né? Na acupuntura. Sim. E hoje a gente tem se cuidado o dobro, o triplo, né? Com preocupação, É, às vezes, é o propé que a gente consegue colocar, olha, isso não tem como a gente te atender de luva, né? Para esse momento, a gente vai ter que usar o bom senso, se protege é. aqui, se protege ali. Então, a gente vai levando toda essa informação, mas realmente é complicado. Deixa eu só falar um oi, Né? pessoal. Oi para todo mundo que entrou. Tem um monte de gente aqui que deve ter vindo de você, porque eu não conheço, mas tem meu também. Pessoal, tem Vânia É, Carla, tem um monte de gente, Vitor, então, ó, boa noite. Laís. Sirlene, Pessoal, obrigado, boa noite. sejam Michele, todos muito que do bem-vindos. estacionamento Bonifácio, amiga de Ah, faculdade, muito ela falou que foi obrigado. sua aluna, eu vi. É, Pessoal, vamos ah, lá. muito obrigado. Quer falar mais alguém? Ah, não, deixa, ó. Gislene, a gente trabalhou, ela trabalhou junto comigo. O Vitão, pessoa maravilhosa, companheira de churrasco aí. Quem mais que entrou aqui? Ixi, entrou Ó, um uma monte de outra gente. amiga aqui ó, pessoal aqui, todo mundo, ó. Agora é pra você, viu? Ah, então, pessoal, vamos lá. Ó, a Dani, tudo, esse pessoal é meu. Pessoal, o que eu queria que vocês fizessem? Eu vou falar um pouquinho do EFT e como eu vejo a junção do EFT com a acupuntura, mas enquanto eu vou explicando, eu queria que vocês fizessem perguntas, ou para mim ou para o Lunder. Então, eu trabalho com essa parte terapêutica de constelação sistêmica, de EFT, que é técnica de liberação emocional. Então, eu trabalho muito com os aspectos psicológicos e o Lunder, né, na sua função de acupunturista e quiropraxista, ele vai atuar no corpo, mas ele também acessa essas partes psicológicas aí no sentido de estou muito ansioso, travou minhas costas, vou para o Lunder, pelo amor de Deus, né? Me salva. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Tem dúvidas? Tem perguntas? Por exemplo, que tipo de pergunta você poderia fazer? Olha, eu travo muito maxilar. Eu estou falando coisas minhas, tá? Mas eu vou dar Tá. exemplos. Por exemplo, eu travo muito maxilar quando eu estou muito tensa. Então, no começo da pandemia, eu tive essa parte aqui muito complicada, fiz muita acupuntura para passar a dor. Quando estou tensa, minhas costas travam, eu tenho já pinçamento T7 e T8. Então, o que eu quero? E eu sei que todas essas minhas queixas são hiper mega bem tratadas com acupuntura. Então, você tem alguma dúvida do que você pode estar tratando com a acupuntura, fazer alguma pergunta para o Lunder, aproveita. Então, enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho do EFT e como que ele se junta com a acupuntura. O EFT ele é uma técnica, chama técnica de liberação emocional. São pontos, né, que a gente bate, então, no alto da cabeça, em cima dos olhos, lado dos olhos, embaixo, né? Existe toda uma sequência que se faz. Que a gente vai liberando a energia desses meridianos que o Lunder trouxe.
Só que não é, ela alivia a dor, mas não é o foco principal quando você procura um terapeuta em EFT. Então, quando você quer tratar uma dor, a dor mesmo, é ideal que você vá num acupunturista. Agora, essa dor me persegue por muito tempo. Tem algo psicológico, tem algo que precisa ser olhado terapeuticamente. Eu costumo dar um exemplo meu, eu contei isso acho que para o Lunder. Eu cheguei para fazer a formação em EFT e eu estava com a epicondilite. Até eu tratei com o Lunder a epicondilite. Perfeito. Eu tive que interromper porque depois eu peguei outro negócio que não deu mais para eu ir. Aí peguei outro negócio, parece feio, mas foi uma... Como é que chama? Celulite infecciosa na perna, né? Entrou uma bactéria na minha perna. E aí eu tratei. Então, assim, quando eu cheguei para fazer a formação, e ficava um pelote aqui, tá, gente? Quando eu entrei para fazer a formação do EFT, essa dor, que estava super leve até então, assim, ficou insuportável, eu não consegui puxar o lençol para dormir. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa psicológica nessa dor. E eu aprendi a técnica, e quando a gente aprende a técnica, a gente vai sendo sujeito do outro. E eu fui revendo memórias que tinham a ver com essa dor. Então, o EFT, ele não vai só curar a epicondilite, por exemplo. Tanto que eu não recomendo que você cure uma epicondilite com EFT. Não é isso. Isso você vai procurar o Lunder. Mas por que essa epicondilite apareceu? Né? Se é um processo que eu posso estar olhando psicologicamente, principalmente nas coisas que se repetem. Lunder, você tem pacientes que te procuram com dores recorrentes sempre no mesmo lugar? Tenho. Eu tenho muitos pacientes que me procuram, principalmente com dores nessa região do pescoço, né? Que estão relacionadas muito com o estresse. O estresse, com excesso, né? Então, em acupuntura a gente fala muito em excesso e deficiência, né? A gente não fala em ansiedade, a gente não fala em dor. A gente fala em muita energia, pouca energia, ou simplesmente essa energia está estagnada, né? Então, o que a gente tem observado? As pessoas tensionam muito essa região porque carregam todos os problemas nas costas. É como se carregassem um mundo nas costas, né? Então, excesso de problemas, cobrança no trabalho, a expectativa se vai fechar as contas daquele mês, se vai abrir, se vai fechar. Então, toda essa preocupação, toda essa tensão, né, tem gerado, se sobrecai aqui nessa região do trapézio e do pescoço. Então, esses pacientes, principalmente para quem trabalha com bater meta, bancário, pessoal de empresa aí que trabalha ativamente com vendas, né, somente com vendas, então eles vêm com essa sobrecarga muito maior, né? Então, principalmente dores entre a C5 e a T7, então entre a quinta vértebra cervical e a última vértebra cervical, geralmente elas estão relacionadas a essa tensão, a esse estresse. Geralmente a gente precisa aliar não só a acupuntura, mas a quiropraxia, porque essa tensão ela acaba gerando como se fosse um trauma, como um bloqueio. E quando a gente consegue soltar esse bloqueio, a pessoa entra em relaxamento. O corpo começa a liberar as beta-endorfinas, as serotoninas. E a quiropraxia também. Exatamente. Aí a gente precisa trabalhar em conjunto. Sai do consultório dele assim, ó. Bom, mas aí é isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Você precisa aprender a lidar com essas pressões, porque essa pressão está no seu dia a dia. Então, aí a minha área consegue ajudar, né, terapeuticamente, esses processos que vão se repetindo. Tem uma pergunta aqui da doutora Elizabeth, que é Beth, minha querida. Ela está perguntando assim: queria saber o que observar na língua do paciente. Ela é dentista, então... Tá olha bom. Só, você falou do coisa. E aí, o que a gente observa? Tá. Na medicina chinesa, na medicina chinesa, a língua ela é uma representação do nosso corpo. Então, cada região da língua representa uma parte do corpo, então a gente vai observar aspectos energéticos, mas aspectos físicos também.
Então a gente observa a cor da língua, a gente observa aqueles rasgadinhos que a gente tem na língua, se a língua está inchada, se a língua está curta, se a língua está bem grande, se ela está arroxeada, porque cada aspecto desse que eu falei representa algo. Se a língua estiver arroxeada, representa uma estagnação. Se ela está esbranquiçada, representa uma deficiência. Se ela está amarela, representa calor. Então a gente observa vários aspectos na língua para a gente entrar com um tratamento específico. Então, por exemplo, algo que, se eu falar, a dentista vai me matar, a doutora Elizabeth, me perdoe, mas na medicina chinesa, o dia que o paciente vem para passar com a gente pede para não escovar a língua. Porque o olhar sobre a língua justamente verdade. A gente quer observar aspectos que vêm acompanhando esse paciente ao longo do tempo. Né? Então, no dia, principalmente, a gente pede para não escovar. Na China, por exemplo... Mas um dia só a gente tem que atender o que você fala. Mas, um dia não tem problema. Eu acredito que não tem problema, pelo menos naquele período da sessão. Depois, chega em casa, faz lá a sua escovação, porque é saudável, né? Isso faz parte da nossa cultura, né? Lá é uma outra conversa, né? Aqui Legal. A gente precisa. Deixa eu ver uma aqui. Outra pergunta que eu vi do Regiane Matos. Minha amiga. Mas peraí, só amiga. Termina da Beth, é minha amiga de ginásio. Observo que tem pacientes que têm ardência na língua. Você sabe o que é? Então, a ardência na língua, ela pode ser várias coisas, né? Depende muito de cada paciente, né? Então, essa ardência na língua pode ser feridas mesmo, né? Algo físico, a pessoa que morde muito as laterais da língua, a gente chama isso de... Né? A gente tem uma análise que a gente faz sobre as laterais da língua, que representa muito a vesícula, tudo, né? Então, esses rasgadinhos, essa ardência na língua, ela está muito relacionada com esses rasgados da língua, essas fissuras. Né? Então, se a fissura está mais profunda, se ela está mais superficial, então pode representar isso. Uma língua muito vermelha. Deve ser no mínimo umas 20 aulas só sobre língua no curso de formação, Nossa, é isso? Tem. Depois que a gente termina, ainda tem uns cursos específicos de língua de pulso, porque é muito complicado. Né? A gente tem muita variação. Beth, você fez uma pergunta muito complexa para uma live de 1 hora, Beth. Exatamente, Regiane, mas... da Regiane. Fala. Então, não, o da Regiane já entra num outro contraponto, né? Por exemplo, lá tem uma hérnia, né? Uma hérnia de disco, acredito eu, né? Que geralmente, provavelmente ela deve travar ou ela deve limitar o movimento dela. Qual que é o melhor tratamento? Depende. Depende porque se essa hérnia, né? O que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco nada mais é que um sanduíche de queijo. Então, a gente tem vértebra, disco e vértebra. O meio, que é o disco, se ele começa a querer sair para fora, gera uma hérnia. Só que o disco ele pode sair tanto para frente quanto para trás. Tá? Essa hérnia ela pode ser anterior ou posterior. Então, quando ela é posterior, que a grande maioria das pessoas tem, né, a gente consegue fazer um tratamento tanto com a quiropraxia, bem efetivo, quanto com a acupuntura. A gente consegue aliviar... A quiropraxia, ela pode ser feita para quem tem esse tipo de problema? Pode, mas a gente precisa analisar se essa hérnia não está comprimindo nenhum tipo de inervação, nenhum tipo de circulação sanguínea. Se ela não está dentro... Quiropraxia não vai em qualquer pessoa, pelo amor de Deus. É uma ferramenta maravilhosa que eu amo de paixão a quiropraxia, mas não vai em quem não for confiável, porque eu acho que tem gente indicação no mercado fundamental. Indicação é fundamental. Porque a gente precisa analisar do aspecto anatômico. Se tem algo comprimindo, se tem algo pressionando, então a gente não vai mexer em cima daquela estrutura, mas a gente tem estruturas acima, a gente tem estruturas abaixo. A gente tem a ventosa, por exemplo, que a gente pode acessar aquele local para diminuir uma inflamação, para diminuir uma dor, mas a gente não vai mexer ali em cima, dependendo de como tiver essa hérnia. Tem hérnias de disco que são cirúrgicas, que não você pode tratar com quiropraxia, ou o paciente ele vai sentir uma dor horrível,
mas é cirúrgica, que é uma hérnia que a gente chama de extrusão. A grande parte de pessoas que têm extrusão, que é uma hérnia que está vindo para frente, são cirúrgicas. Eles nem chegam ao consultório de quiropraxia, muito, muito pouco provável, tá? A gente quase nem mexe, porque é muito arriscado da pessoa ter uma lesão muito grave, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu com esse meu pensamento aqui, entre T7 e T8, eu cheguei para o meu ortopedista, ele falou, não é caso cirúrgico, mas você tem um pinçamento. Eu, de vez em quando, eu sinto no movimento que eu faço, ele pinça. E aí eu fico 15 dias ruim, tipo assim, sabe? Aqui no mato é mais ou menos por aí. Se eu não consigo trazer a acupunturista aqui para me atender, eu fico muito ruim. E a quiropraxia, num trabalho frequente que eu fazia, eu ia a cada 21 dias ou um mês. E aí eu cuidava, ele me alinhava sempre, né? Ele me colocava no lugar. Isso é adequado para as pessoas quando tem esse tipo de... Porque para mim fez muito. Foi outra vida. Eu tinha pensamento de não conseguir sair da cama. Sim. O alinhamento, a gente tem um alinhamento geral, né? São ajustes, a gente tem ajustes gerais e ajustes específicos, né? O ajuste geral feito frequentemente, ele traz um benefício, né? Mas a gente sempre precisa corrigir o problema antes de mais nada, né? Para uma primeira sessão, ok. Mas para seguir um tratamento não dá para ficar fazendo um alinhamento geral sempre, tá? Então, a gente primeiro corrige o problema e depois a gente vai fazer um alinhamento geral, que isso traz um relaxamento para a pessoa também. Isso melhora a qualidade de sono, melhora a qualidade de vida. Relaxamento depois que a gente sai do consultório. Na hora não é bem assim, mas... Assusta um pouco. Maravilha. Pessoal, mais dúvidas aí? Como é que vocês estão hoje em relação às suas dores? Então, olha só, vamos fazer um escaneamento no corpo e eu quero ouvir como é que vocês estão. Olha, é sexta-feira, são 20 para as 8 da noite. Eu quero que vocês comecem a observar o corpo de vocês. Não combinei nada com ele não, tá? Ele nem sabia que eu ia fazer isso, me veio agora. Então, eu quero que vocês fechem os olhos. Inspira em 4 tempos. Solta pelo nariz, inspira pelo nariz e solta pelo nariz em 4 tempos. É só isso. E aí eu quero que a cada inspiração você perceba alguma parte do seu corpo. Então, por exemplo, primeiro a gente vai olhar para a parte do rosto. Eu não vou conduzir toda ela, mas eu quero que você vai fazendo isso. Então, assim, olha, inspira, olho para o meu rosto. Eu percebo que eu estou com os olhos tensos. Inspira e solta e tenta relaxar os olhos. Bom, aí os olhos já relaxaram, passa para essa região maxilar, né? Também inspira e olha como é que tá. Como é que estão os ombros, né? Nesse processo de inspiração e expiração. Inspira profundamente e expira. E eu quero que vocês vão escaneando. É como se vocês entrassem num equipamento de ressonância nesse momento e esse equipamento fosse escaneando todo o seu corpo, porque as pessoas não costumam olhar para o corpo só quando ele grita, né? Exatamente. Então eu preciso começar a aprender a fazer esses escaneamentos. Tô tensa aqui, ele falou que muita gente procura, né? Então depois que a gente fizer essa inspiração e expiração, eu quero que vocês coloquem onde é que vocês sentiram a tensão no corpo. Onde é que vocês sentiram travar? Eu tô com dor no pulso, eu digitei o dia inteiro, né? Toque o seu pulso, escaneia ele mentalmente, mas toque o pulso. Então eu quero que realmente vocês vão olhando um pouquinho do corpo. Inspira, mais um pouquinho só. Continua olhando para o corpo e expira. Olha só, a Regiane está colocando aqui que percebe dor na lombar e cervical, né? Amiga, tamo junto. Eu tô com dor na lombar hoje também. Não conto nada. Não conto nada. Não conto nada. Depois eu vou contar o que eu andei fazendo. Quem mais, gente? Inspira, expira. E coloquem aqui onde é que vocês sentem tensão, né? Pode ser um peso também, né?
Um peso também, perfeito. Onde é que vocês sentem esse peso? Onde é que vocês sentem isso? Olha lá, ombros e lombar, né? Ó, mais uma amiga minha na lombar, tamo junto, Lígia. A Lígia, grande Lígia. Grande Lígia, tamo juntos, Lígia. Muito bem. Feito esse escaneamento, como é que vocês estão se sentindo só de olhar para o corpo e respirar profundamente? Como é que vocês estão? Escrevem aí. Enquanto vocês escrevem, eu vou perguntar para o meu mestre aqui uma coisinha. A Beth está no quadril direito. Quadril Uau, direito, Beth. Olha que interessante. Ombros e cervical, a ombros e Marina, ó. cervical. E antes de entrar na live, você provavelmente estava com isso tenso e não tinha nem percebido. Porque é Não tinha assim que a gente notado. faz. Não tinha notado, né? Então, essa questão do foco é extremamente importante. Você mencionou das ventosas, né? Eu sou Ó, a apaixonada Thaís por está com ventosa. o maxilar, mandíbula, Ó, provavelmente, e o ombro, é, né? Então, e essa região da ombro. mandíbula, ela está muito relacionada com a articulação da ATM, né? Então, essa musculatura, né? Temos uma dentista aqui que ela não me deixa mentir. Então, essa musculatura, que é um músculo que chama masseter, é o músculo mais forte do corpo humano, né? Então, isso pode provocar desde um desvio na coluna, tá? Como uma tensão excessiva. Então, morder excessivo, isso pode provocar uma tensão, né? Então, algumas pessoas também têm relatado esse morder excessivo, né? Então, na odontologia é conhecido como bruxismo, né? Eu Então, só bruxismo é quebrei, o ato de... eu só quebrei um dente. É só isso, Olha assim, isso. básico. É, eu quebrei um dente nessa pandemia. É, Não é à tensão toa que eu excessiva. tava. Lá foi R$ 4.000, assim, para consertar meu dente quebrado. Nossa Juro, e Senhora. eu tinha uma dor assim, ele tava morto na realidade já. Everaldo é na mandíbula. Ah, e o nosso Everaldo tá assistindo também, Lígia, que delícia. Então, É, pessoal, eu vou fazer uma pergunta de ventosa. Normalmente, eu percebo, doutor, que quando a gente vai no consultório, vocês colocam a ventosa onde a gente tá com a dor, né? Uma dor muscular, é isso. Eu vou dizer a para você, não ventosa, briga. Ah. não, imagina, imagina. A ventosa, a gente pode usar tanto em pontos de dor, mas a gente usa na linha da coluna. Então a gente tem a coluna vertebral e mais ou menos de 1,5 cm a 2 na sua a gente vem percorrendo todo o canal a processo inflamatório, ela serve para trazer um relaxamento muscular, dor pós-treino. Então, por exemplo, atletas de alto rendimento, por exemplo, Michael Phelps, fisiculturistas, né, do mundo inteiro, tem o americano, né, nos Estados Unidos eles usam muito, a, a nadadora chinesa também usava muito a ventosa. Então, a ventosa ela traz esse tipo de benefício, né? E respondendo a sua pergunta, Regiane, o bruxismo ele pode afetar a coluna, sim, porque Olha que doido. o bruxismo, o hábito de apertar os dentes, ele pode ser tanto noturno quanto diurno. E essa força excessiva, ela pode gerar um tensionamento nos músculos da coluna, tá? Principalmente de cervical e torácica. Então, há um desvio da coluna como um todo, é como se fosse um bloco, tá? Então, a gente precisa corrigir. O bruxismo, provavelmente você precisa entrar com uma placa corretiva, uma placa que vai inibir, né? Que você vai apertar essa placa com muita força, mas o seu subconsciente vai deixar com o passar do tempo, ele vai entender que não tem que apertar tanto essa placa. Então, os níveis de estresse vai caindo. Quando a gente entra com o tratamento da acupuntura, nesses casos, é para diminuir a ansiedade. Os pontos são para diminuir a ansiedade. E aí você procura a Adriana também. Mas assim, brincando, Exatamente. tirando a brincadeira, ó, ela já usa a placa noturna. Eu com essa minha dor de lombar, eu não estou conseguindo ir frequentemente como eu gostaria e etc. Tem algum problema eu usar uma ventosa?
aqui sozinha? Eu Então, botar na minha lombar? Então, depende do tipo. A gente tem várias ventosas, né? As mais comuns é a de acrílico e tem uma de silicone, que você aperta ali, Eu tenho a de acrílico. é de acrílico. Se você tiver alguém para fazer uma pressãozinha ali, é melhor, até para observar. Não deixe Eu tenho ultrapassar. aquele equipamento. Deixa eu mostrar, peraí, continua respondendo aí, falando da ventosa. Para que ela serve? Tá Eu vou bom, pegar a ventosa para mostrar para eles. perfeito. Tá bom. Então, até respondendo a questão da ventosa, então a ventosa ela traz um benefício principalmente para a melhora da dor, tanto aguda quanto crônica. Então, aquela dor que você começou a sentir naquele momento ou um dia atrás, desde aquela dor que você vem sentindo há anos, né? Então, quando você entra com a ventosa, você já tem um equipamento aí, esse equipamento que a Adriana está montando aí, ela já tem como se fosse uma bombinha. Então, essa bomba de sucção, você consegue chegar ali na região da coluna, desde que você não ultrapasse os 15 minutos, Dre, tá? Porque ultrapassando 15 minutos, você pode gerar bolha, você pode deixar marcas muito profundas e gerar uma lesão, tá? Exatamente, perfeito, perfeito. Eu uso, que agora aqui uso muito a dessa, mas posição eu que eu gosto tô, mais eu da não de consigo. vidro. De quê? De vidro. Tem uma de vidro que nós Mas aí você tá usamos. pedindo demais. Não, Mas essa é mais então, fácil. como Essa é é que bem eu vou mais pôr fácil. isso sozinha nas costas? Eu preciso desse equipamento. Então, assim, Precisa. com essas minhas dores lombar e eu aqui no mato, sem conseguir ir nesses profissionais, e não substitui, tá? Porque eu já falei com a minha acupunturista daqui, é que eu tô esperando a agenda dela, né? Sim. Então, não substitui, ele alivia para que eu possa aí realmente ter um tratamento, porque a sessão de acupuntura, quando eu vou, tira com a mão. Olha que fofo, meu kit. Uma das Esse é um minhas melhores kitzinho bem básico. aquisições. Muito bom, muito É. bom. Acho que todo mundo deveria ter em casa. Então, jura que você acha? Eu fiquei com medo de perguntar e você falar assim, não deve usar. Não. O único critério que a gente tem que ter, Adriana, é principalmente idade, né? Então, pessoas que acima de 60 anos, o tempo de uso da ventosa é menor, né? Porque a pele é mais fina, mais sensível, né? Tomar cuidado com feridas, mucosa, ferida aberta, paciente diabético também, mas tirando esses pormenores, Por que essas paciente precauções, diabético também? O que acontece? porque ele pode ficar, como ele tem uma perca de sensibilidade proveniente da própria diabetes, não são todos os casos, mas a gente tem alguns casos que esses pacientes têm perca de sensibilidade, pode criar bolha na hora que se Entendi. faz a ventosa. Então tem que fazer Não, eu com uma puxo pressão só menor. 2 vezes com cuidado de realmente não. Tanto que eu não fiquei roxa. Eu Tá? prefiro sugar menos, né, para uma região segura, para eu me sentir segura. E tem me aliviado muito. Então, hoje eu já fiz 2 vezes, vou fazer mais uma antes de dormir, né? Então, eu fiquei com medo de perguntar, mas eu falei, bom, eu preciso perguntar para essa pessoa que é técnica. Então, Sim. eu achei, assim, uma das minhas aquisições, assim, que foi maravilhoso. Pessoal, tá faltando 10 minutos para o encerramento. Eu quero saber se vocês têm mais dúvidas de dores, né? E enquanto isso, eu vou falando um pouquinho também. Ontem mesmo, eu atendi uma pessoa, ela tá com um nível de depressão muito complicado. Uhum. E já desistiu da psicoterapia. Você sabe que quando as pessoas tão depressivas, parece que bloqueia tudo que pode ajudar, né? Sim. É um mecanismo psicológico isso, gente. É como se realmente bloqueasse. E o que eu acho sensacional é de indicar a acupuntura nesses casos, porque o bem-estar que isso vai gerar, a liberação que você falou de todos os hormônios, ajuda a pessoa a sair de uma nuvem negra, né? Porque as pessoas, quando estão em depressão, elas efetivamente parecem que estão numa nuvem negra, não conseguem ver uma perspectiva.
Então, pessoal, se tem aí gente com processos aí entrando num burnout, sabe, nível de estresse, síndrome de pânico, e você já falou sobre a psicoterapia, já falou sobre outras coisas, né, que podem ajudar, tenta a acupuntura, porque tenta sugerir a acupuntura, porque o resultado que eu percebo, e eu já indiquei acupunturista para adolescentes que não queriam fazer a Terapia. psicoterapia, né? Então eu acho que essa questão dessas dores emocionais refletindo no corpo, que esse é o tema, eu acho que tem muita coisa que a gente pode estar encaminhando ou para psicoterapia, ou para constelação, ou para EFT, mas se houver resistência nessas coisas que tem a carinha mais psicológica, a acupuntura dá um super apoio. Eu acho que um trabalho multidisciplinar, quando a gente fala de depressão, é extremamente importante. Sim. Lunder, conta para mim que caso, deixa eu ver se teve mais exemplo. Usa placa noturna, deixa eu ver se teve mais algum. Acupuntura ajuda na fibromialgia? Ajuda. Toda e qualquer doença reumática, na acupuntura a gente consegue tratar e a fibromialgia não é diferente. A gente trata, geralmente, para a medicina chinesa, bloqueio ou frio, né? Então a gente precisa movimentar essa energia, né? Então a gente entra com tratamentos de movimentação e calor. Então a gente traz um benefício muito grande para esse paciente. Todo e qualquer tratamento que a gente está fazendo, não só com a acupuntura, não só com a quiropraxia, não só com a terapia, né? Todos os tratamentos eles são usados em paralelo, tá? A gente eu não estou aqui ensinando receita, eu não estou aqui falando que a acupuntura é a única solução, tá? A gente sempre vai fazer um trabalho em paralelo, né? Não é dispensável o tratamento médico, a gente tem que seguir o tratamento, né? O que a gente faz muitas vezes é quando a gente entra com esse tratamento em paralelo e o mais cedo possível, a gente diminui a incidência de medicamentos, né? Então, pessoal, quanto menos medicamentos ela tomar, melhor, né? Melhor é ela tomar. Já a acupuntura, no caso ontem eu da tomei 2 depressão... anti-inflamatórios aqui. Não Você vê, se você estivesse aqui, eu iria puxar a sua orelha. Então, mas eu liguei para a acupunturista daquela, ela falou, não consigo, não tem horário. Eu falei, tem encaixe, pelo amor de Deus. Não tem. Eu falei, bom, eu vou na ventosa e vou no anti-inflamatório. Que eu fiquei mais de 1 ano sem provar anti-inflamatório, porque eu tenho muita fragilidade no rim, né? Meu rim é algo que eu cuido muito, então eu evito muito de usar o anti-inflamatório. Olha essa outra pergunta. A nova Eventos, a Lígia e Everaldo, ou a Lígia ou Everaldo vão te procurar, Lunder. Aí, ó, que delícia. Perfeito, aí, ó. E procura, legal. porque ele é sensacional, gente. A Jacinta está perguntando, a acupuntura ajuda em casos de obesidade? Ajuda. A gente entra com tratamentos para obesidade e primeiro a gente precisa entender qual que é esse padrão de obesidade, né? Saber se essa obesidade é por uma questão hormonal, se é por uma questão de compulsão alimentar, se é por uma questão de falta de atividade física, se é um conjunto de todos esses fatores. Então, quando a gente entra com o tratamento da acupuntura, muitas vezes aí a gente entra com o trabalho da nutricionista, entra com o trabalho da terapia também. Tem que ser multidisciplinar. Muitas vezes as pessoas me procuram para constelar a obesidade. Eu já fui procurada várias vezes. E eu falo, gente, não faz milagre. Vai te ajudar a olhar um pano de fundo do que pode estar te tratando, mas você precisa fazer exercício, você precisa procurar uma nutricionista. Não vai. Uma coisa só não resolve. Só nutricionista, só acupuntura, não resolve. A obesidade, como a depressão, precisa de um trabalho multidisciplinar. E eu queria falar um pouquinho também da obesidade, como eu trato com o EFT. É muito interessante porque tem provavelmente, inclusive, traumas que essa pessoa foi adquirindo ao longo da vida, ou por causa da obesidade, ou que a levaram a ter obesidade. E quando a gente entra com a constelação sistêmica, a gente vê que tem aspectos, às vezes, transgeracionais que levam para a obesidade.
Então, quando a Perfeito. pessoa olha a questão da obesidade, da depressão, de uma série de problemas que a gente tem, existe uma gama enorme para a gente descamar. É como se a gente descascasse uma cebola, né? Então, ó, vamos lá, a primeira camada, vamos tratar com a acupuntura, a segunda, vamos tratar, pegar com a nutricionista. É como se você fosse pegando essas camadas dessa problemática que você tem com uma equipe de multidisciplinar mesmo. Olha só, a Regiane, muito significativa essa live de vocês. Ah, querida, Que bom. obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Senão eu já vou começar a ir para as considerações finais. Aproveitem. Se vocês têm algumas dúvidas, perguntem aqui. Lunder, onde é que você atende? Quais são os cuidados que você está tomando? E depois eu falo de mim. Vai caminhando já para Perfeito. esse fechamento. Tá, eu atendo tanto em Santo André quanto em São Bernardo, né? Em Santo André eu atendo em 3 lugares, no Jardim Bela Vista, no centro e aqui em Utinga. E em São Bernardo eu atendo ali no Domo, né? Para quem é de São Bernardo conhece, que é bem na frente do Shopping Metrópole. Os cuidados que a gente vem tendo o uso de equipamentos de segurança, né? Os EPIs, máscara, né? O jaleco a gente sempre já usou, né? Fez uso dele, álcool em gel, higienização da sala. Então a gente tem feito bastante protocolos nesse sentido, né? Então, lisoforme na entrada da clínica, muitas vezes tem espaços que a gente tem muito contato, a gente usa o propé, né? A gente pede para o paciente usar o propé. Então, a gente tem tomado esses cuidados, até a higienização de maçaneta, interruptor de luz, a gente tem feito, porque isso é muito importante na hora de contaminação também, né? Então, a gente procura tomar esses devidos cuidados. Legal. Bom, e olha, todo o meu pessoal que está aqui, começa a seguir o Lunder, tá? Manda direct se quiser marcar, ele vai passar aí a forma de contato. Pergunta lá no direct que eu acho que ajuda. E o meu pessoal aqui, então, siga o Lunder, o pessoal do Lunder me sigam, a gente também tem muito conteúdo. Sim. E eu gostaria de falar dos workshops de constelação sistêmica. Dia 17 de abril, fim de semana que vem, eu estarei conduzindo um workshop de constelação sistêmica em São Caetano do Sul, no meu espaço. Então, quem tiver essas questões que se repetem, que a gente tratou aqui, que falou de obesidade, depressão, ansiedade, burnout, tudo isso, o apoio da constelação sistêmica pode ajudar muito. E da mesma forma que o Lunder está tomando os cuidados, eu tô montando quase uma sala cirúrgica quando eu faço os meus workshops de constelação. As pessoas vestem aventais de manga comprida, vestem propé, máscara por cima da máscara deles, álcool a cada movimentação que se faz e a sala totalmente higienizada. Então tá realmente num ambiente muito seguro. Então quem tiver interesse, dá para assistir, tem vaga para constelar ainda. Então é só me mandar um direct. Vamos lá, constelação maravilhosa. A Regiane já fez 2, né, Rê? 2 Muito constelações que boa. mudaram a história dela. Muito legal. Muda a perspectiva de vida. Letícia. Vai ter online, Dri, ou só presencial? Letícia, né? Letícia, eu faço um trabalho online individual, eu tenho um protocolo especial. Então, quem quiser ter acesso a essas informações de como eu faço, me manda um direct também, que eu vou direcionar para o WhatsApp para poder passar isso. A Lígia já fez constelação, a Regiane fez 2 e uma assistência, mudou a vida da Lígia. E, ó, a constelação, gente, é algo poderoso, viu? E a Com gente não certeza. sabe, todas as nossas doenças, gente, as nossas doenças é a alma dizendo, olha para isso, né? É a parte psicológica falando, presta atenção em mim, porque na hora que o corpo gritou que te apareceu a dor, você faz muito tempo que não escaneou seu corpo, que foi foi o exercício muito O rapidamente que eu exercício. fiz aqui, né? Bom, Perfeito. eu acho que é isso. Lunder, fechamos, querido.
Muito bem, muito obrigado. Obrigado aí pela participação de todos, muito obrigado por esse bate-papo. Quem quiser, tiver dúvidas, me segue lá, lunder.mtc, né? Aqui Por que no Instagram. MTC, para facilitar para gravar? O que que é MTC? É medicina tradicional chinesa. Ah, sabia, porque daí eu não esqueço. Porque só o MTC não fazia sentido para mim. Eu falei, mas do que será esse MTC? Tem alguma É, coisa. é medicina tradicional Legal, chinesa porque a ó. gente padronizou tudo agora. Legal. Olha lá, vai assistir novamente a live. Que linda, Lígia. Bom, sejam Legal. todos muito bem-vindos, tanto Bri- no meu Insta quanto no do Lunder. Lunder, assim, fazia tempo que eu queria marcar. Essa live, nossa, já faz umas 3 semanas que está marcada, né? Por questões de datas, minha e sua. Foi Tá. muito gostoso. Fazia tempo que eu Muito queria trazer obrigado. você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Confio muito no seu trabalho, no seu discernimento. Então, muito obrigada, gratidão mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí a confiança, o convite, a participação de todos aí, as perguntas, né? E eu só tenho a agradecer, também confio em você cegamente aí como profissional. Sei que você é uma profissional maravilhosa e Ai, indico de olhos fechados. querido, obrigada. Ai, se você estiver disponível no sábado e quiser ir também, né? Aí fica dia Tá? 17 o convite. 17 de abril é sábado que vem. Pessoal, Perfeito. fiquem com Deus. Beijo, boa Uma noite. boa Vamos noite. tomar vinho, cerveja, assistir, maratonar, namorar. Eu não sei o que lhe cabe. Eu tô no mato, eu vou fazer uma reunião com uma amiga Um minha agora. chazinho. Um Um chazinho. chazinho. Deixa eu te fazer a última pergunta. Para minha dor lombar, eu tenho passado a pomada e posto coisinha quente. Medicina chinesa fala coisinha quente, né? É, nada de frio. Nada de Ó, gelo. ventosa, pomadinha e o saquinho quente. Tô É, médio cuidado, né? É o que eu consigo tá médio fazer cuidado. agora. Até a sua acupunturista conseguir chegar aí, dá para segurar. Beijo. Um beijo. Até mais, Fica gente. com Uma boa Deus. noite. Tchau. Tchau, tchau.